depois de algum tempo, resolvemos postar mais um vídeo. E hoje queremos contar uma história que está na Bíblia, no livro de Neemias, onde Neemias é um homem que estava triste. Ele era copeiro do rei e ele soube que Jerusalém estava sendo reconstruída. Mas na proporção que ela estava sendo reconstruída, ela não tinha proteção, porque as cidades nesse tempo da Bíblia eram muradas, né? E não tinha muro ali. E de repente Neemias um dia está triste, o rei percebe que ele está triste, pergunta o que ele tem, e ele diz: não, é porque minha cidade está sendo reconstruída e eu queria ir até lá. E ele ora, isso é importante dizer, e encontra o favor do rei. Além de cartas, o rei dá material para ele ir reconstruir. E ele tem esse desafio assim e vai. E é isso que eu quero falar para você. Nós vamos precisar reconstruir depois desse tempo que nós estamos vivendo, esse isolamento, toda essa pandemia. Então eu quero ler lá em Neemias 8, a partir do versículo 1, diz assim: no segundo, e Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento. O 3, eu estou lendo só a parte A do versículo. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Ó, culto grande, hein? Desde o amanhecer até meio-dia. Homens e mulheres, os que podiam entender. 4. Neemias 8, versículo 4. E Esdra, o escriba, estava sobre o púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Quer dizer, fizeram um púlpito para aquele exato fim, onde eles iam ler as escrituras que Moisés tinha dado. Interessante que o povo foi cativo e tinha esquecido, perdido as convicções, esquecido que eles eram um povo escolhido, que saiu do Egito. O tempo foi passando e muitas vezes nós até nos esquecemos de promessas de Deus. Mas lá no livro de Hebreus diz que guardemos firme e com confiança a promessa de Deus, porque fiel é quem fez a promessa e ele não muda. Então, versículo 5, e Esdra abriu o livro perante a vista de todo o povo. Aí lá no 8, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Não adianta você ler a Bíblia e não entender. 9. E Neemias, que era o governador, veja o que aconteceu, ele reconstruiu os muros e ele vira governador da cidade. E o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todo o povo: este é o dia que é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Interessante que há hora para tudo, né? A hora de sorrir, a hora de chorar. Mas essa não era uma hora de prantear, de chorar, era uma hora de agradecer, né? Então ele diz assim no versículo 10, disse-lhe mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviais porção aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É muito conhecido esse versículo, nós citamos muitas vezes: a alegria do Senhor é a vossa força. Mas é interessante você saber isso, que você tem que aprender a dividir com quem não tem. Esse efeito pós-pandemia vai levar muitas pessoas a perderem, muitas vezes, o pouco que tem. Mas se nós conservarmos a fé em Deus e trabalharmos, tenho certeza que Deus é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, que nós possamos, nessa hora, muitas vezes nós falamos em construir pontes e não muros para nos fecharmos, mas nesse sentido aqui era para dar segurança à cidade. Então, muitas vezes nós precisamos realmente de muros, muros que vão nos cercar. E não tem nada melhor que o Espírito Santo que habita dentro de nós para nos dar essa devida condição. Que nós possamos, nessa hora, orarmos a Deus e dizer: Pai, se eu estou vivendo um momento difícil, eu sei que ele vai passar, porque tudo passa, menos a sua palavra. Mas que o Senhor nos dê graça
para alcançarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O homem era copeiro do rei e virou governador. Não estou fazendo nenhuma alusão à política, nada disso. Mas muitas vezes as pessoas acham, o fulano nem é tão capacitado. Mas quando Deus está no negócio, você acaba virando. Por quê? Porque Deus é assim. Ele pega aquele que não é para confundir os que são. Ele pega aqueles assim que realmente ninguém dá valor, mas Deus já te vê pronto lá na frente. E que nós possamos, eu quero orar por você nessa hora, confiar que depois que tudo isso passar, nós teremos histórias para contar, nós teremos aprendizado, teremos aprendido várias coisas que há de nos levar a outro patamar. Pai, eu quero te louvar nessa noite, engrandecer o teu nome e te agradecer, porque até aqui o Senhor foi com cada um de nós. E quero colocar cada um que vai ouvir essa mensagem, porque é o Senhor que convence, é o Senhor que mostra caminhos, que abre caminhos no deserto. Que nós possamos realmente confiar em Ti, que no final nós sairemos mais que vencedores. Amém?